O que é uma anteação? Categoricamente, conceitualmente, o que é uma anteação? É um investimento que se valoriza quando as ações caem. Ponto. E se valoriza, em geral, 3 vezes mais que a queda das ações no longo prazo. Eu vou te explicar exatamente o porquê. Tá? Outro ponto importante. A relação entre ações e anteações é um processo intrínseco. É uma relação de causa e efeito, é um processo inerente. O que eu quero dizer com isso? Tem 2 coisas, anota isso, que você sempre tem que se beliscar quando você olhar qualquer estratégia de investimento. Você tem que separar correlação de causalidade. O que é correlação? Correlação é você correlacionar um acontecimento de uma coisa com um acontecimento de outra. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui só para você entender. Digamos que nos últimos 30 dias que choveu à tarde, nos 30 dias pela manhã passou um gato preto na frente do meu escritório. O que eu posso supor que no 31º dia que um gato preto pela manhã passar na frente do meu escritório, vai chover à tarde? É óbvio que não, porque eu tenho cérebro. Né? Eu sei que o gato não manda na bendita chuva. Então, eu não vou supor que porque eu vi várias vezes uma coisa acontecendo, vai voltar a acontecer, porque não tem causalidade, relação de causa e efeito. Muitas vezes, vocês são enganados na internet porque dizem, isso aconteceu tantas vezes, isso aconteceu no passado. Ok, o que me garante que vai continuar acontecendo? As anteações, elas têm esse processo de causalidade, de causa e efeito. E é isso que dá confiabilidade, que não é simplesmente algo que aconteceu no passado que não vai mais se repetir. Causalidade, você tem que focar nisso e não somente na correlação. Correlação, ok, você evidencia que alguma coisa ali se repete. Agora, existe um porquê, uma explicação, uma tese, uma base, um fundamento? Sim, ok, então isso vai continuar acontecendo, tá? Diferentemente de um carro, quando você tem o seguro do carro, o seguro ele faz com que você fique com a mesma quantidade de dinheiro. Então, sei lá, deu perda total no carro, o que vai acontecer? Você vai ter ali 100% da FIP, 110% da FIP, no máximo 110% da FIP. Quando eu estou falando da anteação, você, num cenário de caos, mais do que te proteger, você pode ganhar, pode lucrar muito, você pode ganhar muito dinheiro. Anota outra coisa, se você quer se tornar um investidor, uma investidora sempre em alta, e você vai investir em ações, você precisa investir em anteações. Você tem a necessidade de investir em anteações. Vinícius, entendi a importância de investir em anteações, entendi todo o processo, todo o contexto e tudo mais. Agora, pelo amor de Deus, me diz, quais são as anteações? Por que são anteações? Existem 2 tipos de anteações. Existem as anteações clássicas e as anteações MOR. Tá? MOR, porque elas são as maiores. Vamos separar por partes. Primeiro, quais são as anteações clássicas? As anteações clássicas são as moedas fortes. Aí você me pergunta, Vinícius, como assim são as moedas fortes? Sim, moedas fortes, como por exemplo dólar, como por exemplo euro, como por exemplo franco suíço, como por exemplo libra esterlina. Sim, essas são as anteações clássicas. Você está vendo aqui o que aconteceu, tá, com o dólar aqui mais ou menos nos últimos 10 anos. Então, vamos pegar aqui os últimos mais ou menos os 10 anos. O que aconteceu com o dólar? Agora eu vou colocar na tela para você o que aconteceu com o euro. Agora eu vou colocar na tela para você o que aconteceu com a libra esterlina. Agora eu vou colocar na tela para você o que aconteceu com o franco suíço, tá? O que você consegue perceber claramente aqui? Que a cotação dessas moedas em relação ao real, aqui eu estou olhando na linha vermelha, dólar em relação ao real. Na linha verde, franco suíço em relação ao real. Na linha laranja, euro em relação ao real. Na linha amarela, libra esterlina em relação ao real. Você consegue perceber que essas moedas valorizam ou desvalorizam juntas em relação ao real nos mesmos períodos de tempo e em percentuais muito similares? Muito similares? A gente só vê um descasamento grande aqui de 2021, 2022 para frente. O euro e a libra esterlina perdendo bastante em rentabilidade por conta da guerra da Rússia e a crise energética que acabou impactando muito a Europa como um todo e a Inglaterra. Tá? Então, o que você vê acontecendo? Todas essas moedas oscilam juntas com o passar do tempo. Algumas vezes elas oscilam mais. Olha aqui, nessa época aqui a libra esterlina está valorizando até mais do que o franco suíço, depois o franco suíço assumiu a ponta, aí a libra esterlina ficou lá para trás, aí o euro acabou vindo melhor, estava em último lugar, acabou vindo melhor do que a libra esterlina, e você tem elas se alternando, cada uma com a sua dinâmica, mas você consegue perceber que as oscilações de preço são juntas?
Show. Ok, entendido. Entendido isso, agora eu vou começar a te mostrar somente o dólar. Por quê? O dólar hoje é a moeda mundial. Para eu não ficar com um gráfico cheio de linhas aqui e ficar aquele monte de coisa se cruzando, eu vou abreviar as moedas fortes para uma moeda, que hoje é a moeda mundial. Vinícius, e trocar a moeda mundial? A gente vai começar a usar essa outra moeda. O dólar não vai desabar? Não vai desabar. O que você consegue perceber? Agora, eu vou colocar aqui as ações. O que a gente consegue perceber? Vamos voltar um tempo e vamos lá para 2000. O dólar ele passou a oscilar livremente, todas as moedas na verdade passaram a oscilar livremente em relação ao real em 99. Então a gente só pode pegar as quedas das ações a partir de 99, né? Se eu pego aqui essa queda que a gente teve nas ações de 2000 até 2002, o que eu vejo acontecer? Olha só, as ações caíram 53%. Enquanto isso, o que aconteceu com a principal antiação clássica, que é o dólar, que representa todas as demais moedas? Uma valorização de 127%. Tá? Uma valorização de 127%, aproximadamente. O que você consegue perceber aqui? 2 pontos importantes. Primeiro, você consegue perceber que é mais ou menos um espelho uma coisa da outra? Quando aqui cai, aqui sobe, aí volta a subir, aqui volta a cair, aqui cai, aqui sobe. Primeiro ponto que você consegue perceber. Segunda coisa que você consegue perceber. A antiação valoriza quase 3 vezes mais do que a queda da ação nesse período. Concorda comigo? Show. Vamos adiante. Vamos pegar a próxima queda. Depois, olha só, a gente teve uma valorização muito grande no mercado de ações. Mérito para o boom das commodities. E o que a gente viu acontecendo? As ações disparando, tá? 700%, enquanto a antiação desvalorizou bem menos, desvalorizou 55%. Então, você teve a ação subindo quase 700%, enquanto essa antiação desvalorizou 55%. Então, ok, você estava segura, protegido nesse momento, ganhando muito dinheiro igual, porque a ação estava subindo muito mais que a queda da antiação. Show! Depois a gente teve um novo período de queda nas ações, que foi de 2008 a 2016. O que aconteceu nesse período aqui? Nesse período aqui, olha só, as ações, elas desvalorizaram cerca de 47%. Tá? O que aconteceu com as antiações clássicas? E vou usar aqui de novo o dólar como a representação das moedas fortes como um todo, só para a gente não ficar cheio de linha no gráfico. Tá? Você consegue perceber que é um espelho esse negócio aqui? Você consegue perceber que quando as ações caem, dólar sobe, quando as ações sobem, dólar cai. Quando as ações estão caindo, o dólar está subindo. É um espelho este negócio. Só que o que acontece? Olha só. De novo, você vê o mesmo padrão. As ações caindo 47% aqui, enquanto isso o dólar estava se valorizando 148%, 147% mais ou menos. Ou seja, o que você está vendo aqui? A antiação valorizando mais de 3 vezes mais do que a queda das ações. Neste período aqui. Tá? Então, você viu de novo o espelho e você viu de novo que aquilo que está subindo sempre sobe muito mais do que aquilo que está caindo. Deixa eu voltar para a tela para mim. O que sobe, quando a gente está falando entre ações e antiações, o que sobe no longo prazo sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que cai.